Vamos falar sobre depilação a laser com a doutora Fabiana Dário, dermatologista e que pertence à Sociedade Brasileira de Dermatologia. A depilação a laser, ela é uma depilação definitiva para sempre? Nada na vida é para sempre, né, Letícia? A gente estava brincando até um pouquinho antes que definitivo na vida é só filho. Mas a depilação a laser, ela faz alguns pelos desaparecerem, outros podem voltar por alguns estímulos hormonais. Principalmente a mulher, ela sofre muitos estímulos hormonais durante a vida. Tem a menstruação, a menarca, tem a fase de climatério, que é a menopausa. Existe a fase de gravidez, tudo isso muda os hormônios femininos. As mulheres podem ter síndrome dos ovários policísticos ou agora está na moda o uso de alguns hormônios masculinos, algumas mulheres usam. Isso tudo pode provocar um estímulo hormonal e fazer com que alguns pelos voltem ou alguns pelos se desenvolvam, engrossem. Mas assim, geralmente o laser ele vai provocar uma destruição do folículo piloso e aí naquela região onde foi submetido a mulher vai ficar bonita sem os pelos por um período prolongado, sim. Então existe a depilação a laser e outro tipo de depilação prolongada que não é a laser? Sim, existem vários métodos de fotodepilação. Tem a fotodepilação, tem a luz intensa pulsada e tem um laser, alguns aparelhos de laser. Então são diferentes. Bom a pessoa perguntar e se informar direitinho. Sim, são bem diferentes. Existem depilações que vão durar um pouco mais e que a pessoa vai voltar a ter pelo. São aparelhos mais baratos, que queimam um pouco menos, vamos colocar assim. E existem alguns aparelhos mais sofisticados que vão dar um resultado mais duradouro. Mas lembrando sempre que algumas alterações hormonais podem fazer com que os pelos voltem. Então não falamos em depilação definitiva, falamos em depilação permanente que pode voltar por estímulos hormonais. Algumas mulheres também, elas têm uma genética de pelo. Mulheres de algumas descendências, né? As árabes, as portuguesas da Península Ibérica, elas costumam ter um pelo mais desafiador, né? É uma depilação a laser que demora um pouco mais para dar o resultado. As mulheres geralmente... Então, o número de sessões é outra coisa muito complicada de definir. Eu acho muito difícil. Porque, na verdade, a gente tem pelo em várias fases. Pelo que está crescendo, pelo que está estacionado e pelo que está em queda. Geralmente, os aparelhos de laser de depilação, eles vão agir em quem está crescendo. E não tem como a gente ter certeza qual é o pelo que está crescendo, qual é o pelo que está estacionado e qual é o pelo que está em queda. Então, nós orientamos que o paciente raspe toda a região a ser submetida à depilação e aí é feito a depilação naquela região, naquela área. Então, os pelos que estavam na fase de crescimento, eles vão ser, entre aspas, destruídos durante o processo. Então, dali a um mês, ali não nasce mais pelo, mas os outros pelos vão voltar a nascer, porque não estavam na fase que o laser pegava. Então, isso é uma coisa que é difícil a gente falar em número de sessões por causa disso. E a cor da pele da pessoa faz alguma diferença? Acelera, diminui, fica melhor ou não? Na verdade, o aparelho de laser, ele vai atrás da melanina, da cor do pelo. Tanto que a gente fala para as pessoas de pelo muito claro ou pelo branco, que ali não vai ter resultado. Então quem tem o pelo branco, a depilação a laser não funciona? Não funciona, não, infelizmente. A gente orientando, aí as pessoas não ficam frustradas, porque algumas mulheres têm o pelo escuro do lado do branco. Explicando isso para ela, sabendo que vai agir só onde está escuro, ela não vai ficar frustrada, porque ela sabe que o branco não vai ter reação. Então, por isso, se a pessoa estiver muito bronzeada, o aparelho ele pode acabar queimando a pele. Então, uma orientação muito grande é não faça depilação a laser bronzeada, porque o aparelho vai se confundir, não vai saber o que é pele e o que é pelo e vai acabar queimando. Então, sempre a regra básica é não fazer a depilação a laser bronzeada. E não fazer nenhum método que arranque a raiz, porque o laser, na verdade, ele vai agir lá dentro, ele não vai agir no pelo que está para fora. Então, o ideal é que a pessoa não faça nenhum método que arranque o pelo pela raiz por pelo menos 3 semanas antes da sessão. E na véspera, 2 dias antes, raspe, porque assim o aparelho vai agir onde a gente quer que haja, que é dentro da pele. É na raizinha do pelo que está lá dentro. E a pessoa que faz a depilação a laser tem que ter algum cuidado depois disso? Não tomar sol? Outra orientação é não tomar sol antes, durante nem depois. Uma orientação importante também é não estar grávida. Não se deve fazer laser grávida. E pele morena, eu falei de melanina, mas assim, a pele morena ela pode ser submetida sim, a pele negra, a pele morena, a laser. Só que com cuidado, usando o aparelho correto, num parâmetro correto. Por causa da cor do pelo, da cor da pele. Porque senão pode queimar e dar mancha mesmo. Então, sempre fazer num lugar confiável, com um profissional médico, orientando, estando ao lado, porque caso dê alguma queimadura, possa reverter o processo.
Bom, perguntar é sempre a melhor coisa, né? Muito obrigada, doutora Fabiana Dário. E quando você conhece, você sabe o que perguntar e pode cuidar de si com mais tranquilidade. Obrigada. Obrigada.